E aí, meus queridos, tudo bem? Bom, para a gente finalizar a industrialização brasileira, industrialização de uma maneira geral, eu proponho para vocês na aula de hoje uma revisão, mas uma revisão diferente daquela que nós estamos acostumados a fazer. Não se preocupem, a gente vai ter muito tempo para revisar todos os assuntos, responder questões do Enem, mas eu vou querer ajudar vocês a responder questões do Enem de uma maneira diferente hoje, fazendo questões diretas, questões simples, tá? Que essas questões vão, na verdade, fazer com que a gente revise aquilo que já foi dado, tá? E depois a gente pode fazer uma interligação entre esse exercício e as questões do Enem. Então a gente vai fazer justamente isso. Hoje a gente vai responder o exercício, no futuro próximo a gente vai relacionar esse exercício com questões do Enem. Beleza, meus queridos? Então ó, vai ser diferente. Vai ser de verdadeiro e falso. Eu vou dar um tempo para que vocês possam responder. E aí vocês vão respondendo. São questões diretas. Lembre-se, é uma revisão daquilo que foi dado, é revisão de aprendizagem. Né? Depois a gente faz uma revisão com questões do Enem. Beleza, meus queridos? Vamos a essas questões. Espero que vocês gostem. A atividade industrial passou por três fases distintas: o artesanato, onde não havia divisão do trabalho e a produção era de subsistência; a manufatura, onde máquinas movidas à força muscular já produziam visando lucro; a indústria moderna, marcada principalmente pela produção industrial em larga escala, onde o lucro é o grande objetivo. Vamos lá? Vou dar 15 segundos. É verdadeiro, né, gente? Claro que é verdadeiro. A gente tem justamente isso, a divisão da indústria em três fases distintas: o artesanato, onde não havia divisão do trabalho, a produção era de subsistência, os simples ferramentas; a manufatura, né, onde essas máquinas eram movidas à força muscular, fosse ela animal ou humana, e já produziam visando lucro; já havia uma simples divisão do trabalho nela; e a indústria moderna, marcada principalmente pela produção industrial em grande escala, que é o que nós temos hoje, e na qual a gente acaba dividindo em primeira, segunda, terceira e quarta industrial. Revolução Industrial, século XVIII, trouxe grandes mudanças em todo o mundo, onde as principais consequências foram nova fonte de energia, petróleo; principal matéria-prima, aço; indústrias automobilísticas e químicas; capitalismo financeiro e fim da colonização na África e na Ásia. E aí, meus queridos, verdadeiro ou falso? Vou dar a vocês 10 segundos. É, gente, é claro que tá falso, né, Kelly? Vamos lá, olha só. Primeiro, a Revolução Industrial do século XVIII é a primeira Revolução Industrial. O que é que aconteceu? Que nova fonte de energia foi? O carvão. Qual era a principal matéria-prima? Era o ferro. Quais eram as principais indústrias? Têxteis, tá? Principalmente têxteis e indústrias a vapor. O capitalismo industrial e o início da colonização na África e na Ásia. Na verdade, as características todas que estão aí são características da segunda Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XIX e início do século XX, e não da primeira. Beleza? Vamos para outra questão. A segunda Revolução Industrial foi capitaneada pela Inglaterra. Destacou-se pelo uso do carvão mineral, o ferro, pelo capitalismo industrial e pela colonização da África e da Ásia. E aí, meus queridos?
Aí tá falso, né, meus queridos? Claro. Aí ele tá falando de que revolução? Ele tá falando justamente da primeira revolução industrial. Porque a segunda revolução industrial foi capitaneada pelos Estados Unidos da América e pela Alemanha. Destacou-se pelo uso do petróleo e da eletricidade, né? Destacou-se pelo uso do aço, né? Pelo capitalismo financeiro e, né, pela colonização da África do Sul e depois pelo fim da colonização da África do Sul, que vai acontecer logo depois, no final, quer dizer, logo depois não, vai acontecer um pouco antes, durante e depois do final da Segunda Guerra Mundial. A terceira revolução industrial teve o comando dos Estados Unidos e do Japão. Caracteriza-se pela produção de tecnologia de ponta, investimentos em energias renováveis, criação de tecnopolos, instalação de indústrias em áreas próximas a universidades e centros de pesquisa. Bora? Queridos. Claro que está verdadeiro, claro que está certo, né? A terceira revolução industrial realmente se caracterizou por isso. Foi capitaneada pelos Estados Unidos da América e pelo Japão. A indústria de tecnologia de ponta é a robótica, fibra ótica, mecatrônica, eletroeletrônica, tudo. Investimentos em energias renováveis, apesar de ainda não ser a principal fonte de energia, mas os investimentos são fortes nesse tipo de energia. Criação de tecnopolos, ou cidades especializadas em produzir tecnologia, começando lá pelo Vale do Silício. Instalação de indústrias em áreas próximas às universidades e centros de pesquisas, por quê? Porque é justamente nessas áreas que eles vão encontrar aquilo que eles mais precisam, nada mais nada menos do que mão de obra qualificada. Aí, vamos para outra. Indústrias de bens de base ou pesada são aquelas que produzem diretamente para o consumidor. E aí, galera? Claro que não, né? A indústria de bens ou pesada são aquelas que pegam a matéria-prima pesada, o ferro, o petróleo, por exemplo, e a transformam em produtos que servirão de matérias-primas para outras indústrias. As indústrias que produzem diretamente para o consumidor são as chamadas indústrias de bens de consumo, tanto direto quanto indireto. Essas indústrias de bens de base ou pesada são outro tipo de indústria, está ali no início da cadeia industrial, porque é ela que vai pegar a matéria-prima pesada e a transformar em produtos que servirão de matérias-primas para outras indústrias. Indústrias intermediárias são aquelas que transformam matérias-primas em produtos que servirão de matérias-primas em outras indústrias. E aí, galera? Claro que não, né, pessoal? Essas são as indústrias de bens de base ou pesada. Indústria intermediária são aquelas que produzem máquinas e ferramentas que servirão para outras indústrias. Por isso que elas são chamadas de intermediárias, também podem ser chamadas de produção. Indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem máquinas e ferramentas para outras indústrias. E aí, galerinha, ficou fácil, hein? Claro que não, né, pessoal? Indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem diretamente para o consumidor. Tá? Então, é a indústria final. É a indústria que produz bens de consumo duráveis, por exemplo, automóveis, móveis, eletroeletrônicos, ou indústrias de bens de consumo não duráveis, aqueles produtos que não têm uma longa duração, ou que são usados bastante intensamente. É o caso, por exemplo, da indústria de alimentos, farmacêutica, bebidas, ou indústrias têxteis, ou indústrias de sapatos, por exemplo.
Quanto ao grau de desenvolvimento, as indústrias podem ser tradicional, têm origem familiar e são as mais antigas, empregam muita mão de obra, modernas ou de ponta. Além de apresentar elevada automação, têm uma necessidade de mão de obra qualificada. Sim, quando a gente pensa na indústria tradicional, a gente pensa justamente naquela indústria mais antiga, aquelas indústrias da primeira revolução industrial, da segunda até. Quando você pensa nas indústrias modernas ou de pontas, você já pensa num processo de industrialização mais recente. Você já pensa num processo de industrialização mais do século XX, final do século XX e agora do século XXI, que são as indústrias de tecnologia de ponta, da terceira e da quarta revolução industrial. A concentração industrial é algo muito comum nos países industrializados, e esse fato só vem se acentuando nas últimas décadas. E aí, queridos? Gente, claro que não, né? O que o mundo está passando, não só os países ricos, como também os países emergentes, é um processo forte de desconcentração industrial, que vocês também podem ler nas provas de vestibular como descentralização industrial. Realmente isso é muito comum, a gente pode ver que Nordeste, Estados Unidos da América, Europa, Japão, sofreu muito isso, e agora o Sudeste brasileiro também está sofrendo. Terras mais baratas, facilidade de logística, proximidade de vias, de portos, aeroportos, mão de obra mais barata, tudo isso é o que as indústrias vêm buscando. E isso vem fazendo com que elas se espalhem para várias partes do mundo. Os principais fatores responsáveis pela industrialização são capital, energia, matéria-prima, mão de obra, incentivos fiscais, comunicações, transportes, proximidade dos grandes centros de pesquisas e universidades. E aí, galera? Sim, são sim. A gente não pode esquecer que esses fatores todos, eles são importantes para a localização das indústrias, cada um no seu tempo. Por exemplo, lá no início da Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, a proximidade de capital, de energia, de matéria-prima, mão de obra eram importantes. Na expansão, por exemplo, das multinacionais para os países emergentes, incentivos fiscais, comunicação, transportes também foram muito importantes. E hoje, principalmente para as indústrias de ponta, proximidade dos centros de pesquisa e de universidades. Claro que a gente também não pode, e isso já foram muitas questões do Enem, esquecer de comunicações e transportes. São elas que vêm possibilitando a expansão, principalmente daquilo que nós chamamos de multinacionais ou transnacionais, e são elas que são responsáveis também pela descentralização ou desconcentração industrial. Antes de 1930, o Brasil teve alguns surtos industriais causados pela chegada da família real, pela independência, pelo fim da escravidão, chegada dos imigrantes e Primeira Guerra Mundial. E aí, galerinha? Verdadeiro, claro, né? A gente não pode esquecer que o período que vai de 1808, chegada da família real, até 1929, é um período em que o Brasil tem alguns surtos industriais. O Brasil não pode ser chamado ainda de país industrializado nesse momento, porque o café era a nossa principal fonte de renda, era a principal fonte de riqueza. O pessoal dizia, não vou deixar de investir no certo, que era o café, para investir no duvidoso, que era a indústria. Mesmo assim, o capital do café
ajudou a gente a ter alguns surtos industriais, aliado a esses fatores: independência, fim da escravidão, chegada de imigrantes. Eu poderia acrescentar mais duas coisas aí que foram determinantes para esse processo de surto industrial. Eu aumentaria aí a guerra da secessão dos Estados Unidos, a guerra civil norte-americana, porque tanto na guerra civil como na Primeira Guerra Mundial nós fomos obrigados a produzir porque estávamos deixando de receber na guerra civil norte-americana dos Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial da Europa. E também para que a gente pudesse fornecer alguns produtos para esses países que estavam em guerra. E isso gerou surtos industriais. O segundo, claro, Irineu Evangelista de Souza, vulgo Barão de Mauá. Era um cara que estava à frente do tempo. Era o cara que dizia que o Brasil só seria uma potência no século XX e posteriores se o Brasil investisse em indústria e se o Brasil investisse em ferrovias. E ele fez. O problema é que a oligarquia cafeeira, o imperador, freou muito o ímpeto de Barão do Mauá. Impediu que isso acontecesse. Só foram dar razão a ele depois de 29, depois do crash da Bolsa de Valores de Nova York. Após 1929 e até 1945, a política industrial brasileira teve o desenvolvimento industrial baseado na industrialização de bens de consumo não duráveis e do capital e infraestrutura proveniente do que sobrou do café. E aí, galerinha? Isso, verdadeiro, tá? Não resta dúvida. 1930 até 1945 é a segunda fase, muita gente chama até a fase da Revolução Industrial Brasileira, tá? Derruba-se a política do café com leite, chega Getúlio Vargas ao poder, tá? E o Brasil não tem outra saída que não seja investir, tá certo, no desenvolvimento industrial nacional. Só que essa industrialização foi baseada em quê? Bens de consumo não duráveis, principalmente a indústria têxtil e a indústria alimentícia. Por quê? Porque outros tipos de indústria nós não podíamos ter. Afinal, nós não tínhamos capital, estávamos em crise, nós não tínhamos tecnologia de ponta para outros tipos de indústria, nós não tínhamos mão de obra qualificada para outros tipos de indústria. Resultado, a nós nos restou só as indústrias de bens de consumo não duráveis. Além disso, tá? O capital e a infraestrutura foi proveniente do que sobrou do café? Sim. O café, nesse momento, o dinheiro do café vai ser fundamental para que a gente possa ter, tá certo, o processo de industrialização. A infraestrutura não era adequada para a indústria, mas era a que tinha, era a melhor que tinha. Então serviu também para esse pontapé inicial na indústria. E tudo isso contribuiu para o início de uma grande concentração industrial no Sudeste, já que o Sudeste era a região que mais produzia café. Então, o item é verdadeiro, não resta dúvida. Durante a ditadura Vargas, é possível destacar alguns investimentos na indústria de base, com o objetivo de iniciar um processo de ampliação e desenvolvimento da indústria nacional. Sim. É bom que a gente entenda que o período que vai de 30 a 45, que é o período que Vargas fica no poder, é um período marcado por um processo de industrialização baseado principalmente na indústria de bens de consumo não duráveis. Mas, já na ditadura militar, e com um pouco de apoio dos Estados Unidos da América, visto que desejava que o Brasil entrasse na guerra aliado aos aliados, né? Então, o que aconteceu? Fizeram um acordo no qual eles construiriam a Companhia Siderúrgica Nacional. Pois bem, sem dúvida nenhuma, ali era o início, era o pontapé inicial para que o Brasil passasse a ter indústrias de base na mão do Estado, tá? Empresas estatais. E, consequentemente, essas indústrias de base, elas fortaleceriam o processo de desenvolvimento da indústria nacional. Lembre-se que Getúlio Vargas era nacionalista e ele dizia: faço isso e faço só pelo Brasil. A priori, era um cara que
ele era contra a entrada das multinacionais no Brasil antes que o Brasil tivesse o seu parque nacional bom, excelente, com grande nível para concorrer. Ele fez isso e foi um dos que mais contribuiu para a chegada das multinacionais, mesmo sem querer, querendo, né? A partir de 1945, a industrialização deu uma guinada, abrindo as portas para a chegada das multinacionais, que só aconteceu uma década depois no governo Juscelino Kubitschek. E aí, galerinha? Verdadeiro, tá? Verdadeiro por quê? Na verdade, ao sair do governo, Vargas ajuda a chegar ao poder o Eurico Gaspar Dutra. Só que Eurico Gaspar Dutra ele não vai ter uma mesma postura nacionalista de Vargas. Eurico Gaspar Dutra vai ser um cara que vai colocar o Brasil justamente num contexto internacional, ou vai querer colocar o Brasil num contexto internacional. O problema para Dutra é que o Brasil não estava preparado para receber as multinacionais. As multinacionais, por exemplo, exigiam fontes de energia moderna, e o Brasil ainda era movido a lenha. O Brasil era atrasado. 200 anos antes, a Europa tinha feito a Revolução Industrial, já usava o carvão. O Brasil ainda usava a lenha. O Brasil não tem uma integração territorial. Lembre-se, até 1930, até 29, as nossas vias eram todas voltadas para os portos, já que o nosso intuito era sempre o mercado externo. Só a partir de 1930 é que a gente teve que se voltar para o mercado interno. O mercado externo estava praticamente fechado para os produtos brasileiros devido ao crash da Bolsa de Valores. Então, a partir de 30, nós começamos um movimento de integração territorial, que vai se consolidar só depois, na segunda metade do século XX. Mas ainda não estava consolidado, por isso que as multinacionais não vieram. E outro fator que fez com que as multinacionais também não chegassem logo, em 1945, no governo de Dutra, foi o fato de nós não termos indústria de base, ou termos poucas indústrias de base. As multinacionais, elas exigiam, tá, que nós tivéssemos mais indústria de base, e nós não tínhamos. Então, podemos dizer que de 45 a 55, a gente vai começar uma guinada no contexto de quê? No contexto de atrair as multinacionais, investindo em indústrias de base, integração territorial e energia moderna. Dutra foi quem começou isso, mas quem na verdade vai ser o grande responsável por esse tipo de investimentos é Vargas, mesmo afirmando que não estava fazendo isso para agradar as multinacionais, e sim para agradar a indústria nacional. Morreu dizendo isso. Tá? Por isso é que eu disse a vocês, foi ele quem mais contribuiu para a chegada das multinacionais. Ele dizendo que não queria, mas foi. Então, é aí que está o sem querer querendo, né? As superintendências de desenvolvimento foram de fundamental importância para a desconcentração industrial, que ainda está em curso. Bom, galera, antes de mais nada, corrijam aí, né? Foram de fundamental importância. Eu não sei onde é que eu fui buscar esses fundamentais aí, não. Mas olha só, quando a gente fala das superintendências de desenvolvimento, a gente tem que falar primeiro da Sudene, 1959, governo Juscelino Kubitschek. JK, ao perceber que o processo de industrialização com a chegada das multinacionais estava causando um aumento da concentração industrial, ao perceber que isso também estava atraindo as pessoas de outras regiões do Brasil para o Sudeste, ele decidiu criar as Superintendências de Desenvolvimento. Qual era o grande objetivo das Superintendências de Desenvolvimento? Era promover o desenvolvimento industrial em suas respectivas regiões. Com qual intuito? Impedir que as pessoas saíssem de suas regiões para o Sudeste. O Sudeste não ia suportar tanta gente, e as demais regiões brasileiras poderiam virar um deserto. Então,
Juscelino, ele cria a primeira Sudene em 59. E os governos seguintes vão criar as outras superintendências, Sudã, Sudeco e Sudesul. Sudã, Amazônia, Sudeco, Centro-Oeste, Sudesul, Sul do Brasil. O intuito era qual? O intuito era que essas regiões se desenvolvessem, para frear o ímpeto da população em direção ao Sudeste. Começou pela Sudene, claro, porque era a região de onde mais saía gente para o Sudeste, né? E essas superintendências conseguiram desenvolver? Conseguiram. Os resultados só vieram a partir da década de 80, não foi instantaneamente. Mas não resta dúvidas que essas superintendências, elas sim conseguiram fazer com que cada região se desenvolvesse economicamente, industrialmente. E conseguiu também fazer com que cada uma dessas regiões segurasse a mão de obra em suas respectivas regiões, em seus respectivos estados. Então foi um sucesso grande. Agora, essas superintendências existem mais? Não existem, só a Sudene. Principalmente porque foram substituídas por outros órgãos e porque também foram marcadas por grande corrupção, infelizmente, né? A cara do Brasil. Essa desconsideração está em curso? Está. Só para vocês terem ideia, na década de 70, o Sudeste chegou ao auge da concentração industrial, tendo cerca de 80% das indústrias brasileiras. Hoje esse percentual é de 47% aproximadamente. Após o governo de JK, o Brasil passou por um período de grandes avanços na industrialização, graças à aproximação do mercado comunista. E aí, meus queridos? Piada, né? É piada falar que o avanço da industrialização brasileira foi marcado pela aproximação do mercado comunista. Não. Não. Na verdade, falar em industrialização brasileira, falar em multinacionais no Brasil, a gente pensa logo nos Estados Unidos da América e Europa, mas principalmente nos Estados Unidos da América, que era capitalista, só da Guerra Fria. Durante o período que JK governou, de 56 a 61. E ninguém apoiou mais o Brasil nesse período do que os Estados Unidos da América. No comunismo, nesse momento até há uma certa trégua, mas a gente não pode esquecer que sempre foi acompanhado de terror. O comunismo sempre foi acompanhado de terror no Brasil, seja por Vargas no plano Cohen, tá? Seja pelos militares ao derrubar João Goulart, que foi logo depois disso, quer dizer, ele sai do governo em 61, o golpe é em 64, 3 anos depois. Então sempre essa ideia de que o comunismo era contrário ao desenvolvimento industrial, era contrário a tudo mais, principalmente na época da Guerra Fria. Não se esqueçam que é nos governos seguintes, a JK, que é o de Jânio Quadros, que dura 7 meses, e o de Jango, que dura 3 anos, né, e é derrubado pelo golpe, que a gente vai ter justamente uma tentativa de aproximação com os países comunistas. Não por conta do comunismo, na verdade eles defendiam a ideia da política econômica independente. Olha, nós estamos aqui para comercializar com os Estados Unidos e com a União Soviética. Mas é claro que isso não foi visto com bons olhos pelos Estados Unidos da América, e como isso não foi visto com bons olhos pelos Estados Unidos da América, a gente acabou tendo o golpe de 64. Beleza? Durante a ditadura militar, houve um grande período de crescimento econômico e social, chamado de Era do Milagre. E aí, galerinha? Gente, a frase está falsa, mas por conta de uma coisinha simples, tá? Na verdade, o período chamado de Era do Milagre Econômico Brasileiro, que vai de 1968 a 1973, é um período de maior crescimento econômico da história desse país. Se nós pudéssemos comparar com algum país, nós compararíamos hoje com a China. 14% chegou a crescer em 73 e a média do milagre foi de 10, 11% ao ano. É um negócio impressionante, tá?
Eu sempre digo para meus alunos que se hoje alguém colocar o Brasil crescendo a 7%, 8%, metade disso, por exemplo, vai se tornar imperador e não presidente da República. Porque é muito difícil, é muito difícil. Agora, o crescimento econômico foi verdadeiro, porque o Brasil pulou da 47ª economia e se tornou a 8ª maior economia do mundo. O que está errado é o social. Na verdade, foi um período de grande decadência social. O governo dizia que o crescimento econômico serviria para que, quando o bolo estivesse grande, dividiria igualmente para todos. Isso nunca aconteceu, isso nunca iria acontecer. Por quê? Justamente porque só beneficiava aquelas pessoas que eram aliadas aos governos militares. Socialmente, o Brasil teve uma decadência muito grande e ninguém podia reclamar. Estava em voga o AI-5, né? E o AI-5, na verdade, era algo que impedia que as pessoas pudessem reclamar. Ou se você o fizesse, tinha que ser clandestinamente. E estaria sujeito a ser perseguido, preso, torturado, morto, enterrado como indulgente, como muitos foram. Então, meus queridos, não resta dúvidas que foi um período em que houve um crescimento econômico muito grande, mas uma decadência social terrível. Nessa época, só para vocês terem ideia, o Brasil chegou a ter a maior dívida externa do mundo, para financiar a chegada das multinacionais, claro, e o Brasil chegou a ter a maior desigualdade social do mundo. Éramos chamados de Bangladesh. Os nossos ricos eram tão ricos quanto os milionários da Bélgica, os nossos pobres eram tão pobres quanto os miseráveis de Bangladesh. Então, a situação social do Brasil foi terrível durante o período da ditadura. É claro que muitas pessoas que defendem a volta à ditadura, por ignorância, muitas por ignorância, né, porque sabem muito, né, dizem que naquela época tudo era bom, porque o que era noticiado era muito bom. Afinal, o governo detinha o poder sobre as empresas de comunicação, tá? E rebatia tudo através da censura. Então, não era tão bom quanto muita gente acha, não. Entre a primeira grande crise do petróleo, 73, e o Plano Real, 94, o Brasil passou por uma grande crise econômica, período tão crítico que o auge, na década de 80, foi chamado de década perdida. E aí, meus queridos? É verdadeiro, claro. Maior crise econômica da história deste país. 73, fim do milagre econômico brasileiro, até a criação do Plano Real, 94, quando houve uma estabilização da moeda brasileira, graças a acordos que nós fizemos com alguns credores. A crise durou 21 anos, foi uma crise terrível. Para vocês terem ideia, a gente teve a mudança de 5 vezes da moeda, porque a inflação era tão alta, tão alta, tão alta, que a gente já começava a usar a moeda milhões e bilhões como se fosse muito e não era nada. A inflação, as coisas subiam muito rapidamente. Eu costumo dizer para meus alunos que quando as pessoas iam no supermercado e deixavam de comprar as coisas e voltavam depois para comprar, essas coisas já estavam mais caras, porque a coisa era galopante. Os juros eram extremamente altos. E a indústria, Aldrin, o que aconteceu? É claro, evidentemente, que nós tivemos aí uma desindustrialização, ou seja, nós tivemos o fechamento de muitas indústrias nacionais. Apesar também de nem tudo ter sido ruim, porque foi a partir desse momento que a gente passou a exportar produtos industrializados. Até então a gente não tinha feito isso. Mas nós fizemos algumas parcerias, inclusive com a China, inclusive com Angola e Moçambique, que eram países comunistas, né? E a gente ainda estava vivendo a chamada Guerra Fria. E aí, consequentemente, a gente conseguiu vender alguns produtos industrializados. Mas não resta dúvidas que essas exportações de produtos industrializados nessa época era mínima se comparado à crise econômica que a gente vivia. Então, foi um período de uma crise tremenda e por isso a década foi chamada de década perdida. Então a frase é verdadeira. Práticas neoliberais foram marcantes no governo de Fernando Henrique Cardoso, onde a estatização foi uma das principais marcas desse governo.
E aí, meus queridos, não, né, galera? Claro que não. Políticas neoliberais e estatização não dá certo, né? Na verdade, as políticas neoliberais elas estão ligadas à privatização, ao livre comércio. Fernando Henrique Cardoso ele foi o auge do neoliberalismo no Brasil. A gente não pode esquecer que na década de 80, na Inglaterra, Margaret Thatcher, Ronald Reagan nos Estados Unidos da América e até Pinochet aqui no Chile vão iniciar um processo muito forte de neoliberalismo marcado pela privatização, redução de impostos e também marcado muito pela questão do livre comércio. Acontece que isso chega no auge do Fernando Henrique Cardoso. Claro que foi um governo liberal muito mais marcado pela privatização do que por outras coisas. Várias empresas ligadas à comunicação, à distribuição de água, energia, foram privatizadas no governo de Fernando Henrique Cardoso. A Petrobras não foi privatizada, mas foi quebrado o monopólio e deu a ela a possibilidade também de compra de ações por fora, né, do Estado. Não tenha dúvidas que Fernando Henrique Cardoso foi o auge na década de 90 no Brasil desse processo. Hoje, a gente vê, através do ministro Paulo Guedes, mais uma vez a política neoliberal ou as práticas neoliberais querendo vir à tona, tá? Principalmente marcada pelo processo de privatização. Nos governos do PT, a industrialização nacional teve grandes investimentos. Investimentos, tá, gente? Faltou o S aí. Porém, as portas sempre estiveram abertas para a chegada das multinacionais. E aí, galera, o que vocês acham? Verdadeiro. Por mais que os governos tenham sido de esquerda, Lula e Dilma, por mais que houvesse grandes investimentos na industrialização nacional, principalmente destaque para a chamada indústria naval, que deu um pulo esplendoroso no Brasil nesse período. Agora, a gente não pode esquecer que as portas sempre estiveram abertas para as multinacionais. É por isso que nós, quando falamos em industrialização a partir de 1955, a gente fala da era das multinacionais. Por quê? Foi um governo que abriu as portas do Brasil justamente para a chegada dessas multinacionais. Todas as vezes que esses presidentes, Lula, Dilma, Itamar, Fernando Collor, Sarney, agora Bolsonaro, todos eles, quando viajam, levam consigo, quando fazem viagens internacionais, levam consigo um monte de empresários. Qual é o grande objetivo de levar esses empresários? É, claro, mostrar o produto brasileiro para o mundo, mas também mostrar que o Brasil está aberto a investimentos externos. Sempre foi assim. Então vamos buscar investimentos externos. Então, essa é uma política brasileira que já dura décadas e não mudou, ainda que o governo se dissesse um governo de esquerda. Então, isso seria justamente um processo de industrialização que desenvolveu-se, o nacional, mas que não fechou as portas para as chamadas multinacionais. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa nova fórmula. Entendo. Eu acho importante que a gente tenha feito dessa maneira. Agora tentem responder as questões que vocês têm aí no caderno. Vocês vão ver que vai ficar muito mais objetivo, muito mais fácil através desse resumo. Lembro a vocês que ainda, se tiverem alguma dúvida, estou aqui, o meu WhatsApp está aí com vocês. Vocês podem me procurar a qualquer hora, tá? Podem me chamar a qualquer hora. Obrigado pela atenção. Saúde e paz para vocês, para os familiares de vocês, tá? A onda está passando, eu acredito, assim como o Vitor, que em setembro a gente volte, tá? E desejo a vocês, assim, uma boa semana, saúde e paz, e aquele abraço do Negão, aquele abraço de Wakanda. Beijo, galera!